Olá, vamos para o dia 15, né, do nosso devocional. Vamos lá. E o tema de hoje é: o orgulho nos rouba a consciência. A palavra que a gente vai usar como base hoje está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 12. Diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: Você é este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi, rei de Israel, e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Agora vamos para a parte da reflexão. Essa parte da história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, é a maior demonstração do poder aniquilante que o orgulho exerce sobre a nossa consciência. Davi se enfurece e diz que merecia a morte o homem que comete tamanho absurdo. E em nenhum momento percebe que aquela metáfora contada pelo profeta Natã estava descrevendo exatamente o seu pecado. É este o grande papel do orgulho em nós, o engano. O pressuposto para qualquer processo de mudança no ser humano é a consciência, reconhecer nossos erros, nossas falhas, fraquezas e más escolhas. Sempre será o passo inicial para o arrependimento e a mudança. Então, como o objetivo maior do orgulho na nossa vida é nos afastar da vontade de Deus para nós, ele sempre encherá a nossa mente com diálogos internos que nos roubam toda e qualquer responsabilidade sobre o que nos acontece. O orgulho sempre vai nos levar a justificar nossos erros, a culpar os outros, a ter uma lista sem fim de bons motivos e boas intenções para tudo que fizemos e que deu errado, impedindo-nos de mudar. Quando iniciei meu processo de mudança, meu maior sabotador, como já comentei, era a falta de consciência sobre a verdade de quem eu vinha sendo. Eu não reconhecia em mim a mulher que o Paulo dizia que tanto o fazia sofrer.
Eu me enchia de pensamentos e palavras de vitimização, dizendo que o problema só poderia ser ele, que era viciado emocionalmente em crítica e insatisfação, que era ingrato e não reconhecia nem valorizava todas as minhas virtudes e qualidades como esposa e sócia. E que por mais que eu me esforçasse, nunca conseguiria agradá-lo. Que era melhor eu desistir e deixá-lo livre para encontrar uma nova esposa que atendesse todas as suas expectativas. Todo esse discurso infeliz que eu contava para mim eram palavras produzidas pelo orgulho que reinava em minha vida. A última coisa que o orgulho ia permitir era que eu reconhecesse todos os meus erros, a minha arrogância, a falta de paciência com o meu esposo e com as outras pessoas, minha falta de respeito, insubmissão e desonra. Se eu seguisse sem essa consciência, eu não mudaria. E sem mudar, eu perderia o meu casamento, destruiria a minha família, a nossa empresa, e ele, o orgulho, venceria. Hoje vejo quanto o meu processo de transformação e nosso sofrimento, meu e do Paulo, e por que não dizer dos nossos filhos que percebiam nossa dor, teriam sido abreviados se eu não tivesse resistido tanto, demorado a reconhecer, a ter consciência e a entender que eu era a única responsável pelos problemas enfrentados no nosso casamento, ter autorresponsabilidade. Minha consciência, aprisionada pelo orgulho, quase me fez perder essa batalha. Só quando conseguimos calar o orgulho que existe em nós, podemos ter a real consciência sobre quem temos sido, sobre nossos comportamentos, sobre nossos acertos e nossos erros. Logo, o primeiro passo para o arrependimento e a mudança que você precisa viver só vai acontecer quando vencer o orgulho. E acredite, assim como foi com Davi, entre parênteses, assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. 2 Samuel 12, 11. E assim como foi na minha vida, o Paulo chegou e disse que me amava muito, mas que com aquela mulher ele não continuaria casado. O preço de uma vida guiada pelo orgulho, sem consciência, sem arrependimento e sem mudança, sempre será cobrado. A conta vai chegar e o preço sempre é alto e cheio de dor. Pense nisso. E aqui ela finaliza o entendimento, né, a explicação dessa passagem, né, relacionada ao orgulho. E o que acontece, né? O orgulho, ele é como se fosse uma capa protetora, né? Ele vai me cegando, vai me tirando a consciência, né? De quem de fato eu tenho sido, do que eu venho fazendo, de para onde eu estou caminhando. O orgulho, ele me ajuda a colocar desculpas para encobrir tudo aquilo que não está bom na minha vida e tira até a minha consciência de mim mesma, fazendo com que eu acredite que eu estou certa, né? Podendo chegar até o ponto de desmoronar sem que eu tenha clareza, sem que eu enxergue isso, né? E aí a gente volta, né? Me veio à memória a primeira palavra lá do devocional, do primeiro dia que a gente viu, porque o orgulho nos faz cair nessa situação aqui, ó. Vou até abrir aqui, ó, que foi o primeiro tema que a gente trabalhou, lá em Provérbios 29, 1. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. O que faz a gente insistir no erro depois de muita repreensão, o que faz a gente não mudar, mesmo vendo que a situação tá ruim, mesmo enxergando os resultados ruins, talvez em alguma área da nossa vida, é o orgulho, né? O que nos aprisiona a esses resultados ruins, o que faz a gente continuar no erro é o orgulho.
que faz com que a gente não, né, fique criando desculpas em cima daquilo que a gente está vivendo, ou responsabilizando outras pessoas, e assim a gente perde a nossa chance, né, a chance que Deus nos dá todos os dias, a oportunidade que Ele nos dá de agir de forma diferente, de mudar, né, e de transformar, ter o nosso caráter transformado e se parecer mais com Jesus. Então, o grande vilão, né, na verdade, do ser humano, da vida do ser humano, é o orgulho. Todos os problemas que o ser humano enfrenta tem o orgulho por trás, né? Então, assim, que foi o que veio com o pecado, né, com a queda do homem. Então, né, porque o pai do orgulho é o nosso inimigo, né? Foi por isso, pelo orgulho, que ele caiu do céu. Então, que a gente possa se atentar e realmente buscar cada vez mais que o Espírito Santo nos traga clareza, né? Nos traga consciência, nos dê entendimento e abra os nossos olhos espirituais para que a gente consiga enxergar por onde nós estamos caminhando e onde nossos caminhos estão nos levando. É o que eu desejo, né? E peço para a minha vida e para a sua. Que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça, que Ele te conduza e te traga cada vez mais consciência e transformação. Um abraço, até amanhã.